Olá, estamos de volta com o Opinião Regional. Estamos recebendo a doutora Carolina Sena, filósofa, professora, é a nossa convidada de hoje. Olá, posso chamar a senhora doutora de Carol? Claro, deve. Então tá. Aí eu fico mais à vontade. Eu também. Eu te conheço desde menininha. Verdade. E agora me aparece uma filósofa, doutora, com doutorado, formada pela UFOP e que dá aula. Quem mandou você crescer? A vida. Não tem jeito, não tem fuga, né? Carol, aos olhos da filosofia, o que estamos vivendo no mundo atual? O mundo está dividido como um cabelo. De um lado esquerda, de outro direita, mas tem o cabelo, quando é dividido, fica uma listra no meio. Eu acho que esse meio é que põe fogo em tudo para ver o pau quebrar, para arrancar dinheiro e ficar cada vez mais rico. Aos olhos da filosofia, o que está acontecendo? Isso é muito curioso porque, assim, claro que o filósofo vai colocar problema na própria pergunta, né? A filosofia, ela não tem uma posição, e aí a gente trabalha com diversas possibilidades de perspectivas. Né? Quando começou esse negócio... Convicção não, só... Então, o filósofo, ele se define como alguém que busca a verdade, mas que nunca encontrou ela. Que nunca chegou a encontrá-la. Né? Encontrar seria algo mais para a religião. E essa busca por tentar entender, né, por que a gente está dividido, por que as coisas estão postas dessa forma, tentar compreender o mundo que a gente vive, sempre foi tarefa do filósofo, né? Para isso ele usa a história e usa o que os outros filósofos disseram. Mas a filosofia, ela não tem, ao contrário da ciência, né, ela não tem uma resposta definitiva para as questões. Né? Cada filósofo traz uma visão nova. E é isso que faz ele ser um grande filósofo, né? Um filósofo original e que falou alguma coisa que a gente não tinha pensado. Nunca tinha dito. Exatamente. O filósofo, ele vai ser essa pessoa que cada filósofo vai trazer uma perspectiva diferente. Então a filosofia não teria uma resposta para isso que a gente está vivendo. O que a gente tem são análises, né? É muito difícil... para o filósofo, afastar de si mesmo e compreender o seu próprio tempo. Essa é uma tarefa. A gente, enquanto filósofo, consegue compreender muito mais o passado, com os dados que a gente tem hoje. Por causa das emoções? Não só por causa das emoções, mas claro que por causa das emoções, mas também porque ele é um sujeito imerso. Como sujeito imerso, falar em sujeito hoje também nem cabe mais, né? Como um indivíduo imerso, no momento em que você vive, você tem essa dificuldade de ver de fora. Ok. De se situar. E olhar para o passado, que ele já está escrito e pronto. E Exatamente. Daqui eu estou distante, eu posso ter uma análise. E até porque a gente hoje, para ver o passado, a gente tem muito mais ferramentas tecnológicas, até de teorias, de pensamento. Estudo, por exemplo, de como que era aquela cultura. Né? Como que aquelas pessoas viviam, né? Claro que você tem uma dificuldade, você não entende exatamente o que foi o passado, né? Porque, de novo, você tem uma gama de perspectivas, mas o desafio de quem está pensando o presente é que ele é muito imediato. Se você, por exemplo, eu pesquiso um filósofo moderno, se eu tenho 20 anos para tentar entender esse filósofo, o filósofo que está pensando o mundo agora, ele tem só o imediato. Né? Ele não teve muito tempo para pensar do imediato. Por exemplo, quando começou a pandemia, um monte de filósofos, Zizek, Rancière, Badiou, que são filósofos que estão vivos e que tiveram contribuições novas para a filosofia, escreveram vários textos, isso saía aos montes, assim, tentando entender o que era a pandemia e tentando fazer previsões. Por exemplo, como que vai ser o mundo depois da pandemia? O que vai acontecer com o ser humano? O Zizek, por exemplo, escreveu um texto que ele dizia assim: essa doença vai mostrar pra gente que a gente precisa do coletivo.
Porque o capitalismo faz a gente ser muito individualizado, Sim, pensar só na gente. Né? Exatamente. É a guerra de um contra todos. E a doença, como se livrar dela, como mostrou a Organização Mundial da Saúde, é um trabalho em equipe, é um trabalho coletivo da sociedade. Uma pessoa isolada em casa, usando máscara, não faz força nenhuma contra a doença. Precisa ser algo coletivo. Ele falou, como essa doença, para a gente se livrar dela ou sair dela da melhor forma, é algo coletivo, a gente vai sair melhor porque a gente vai ter vivido essa experiência coletiva. E essa experiência coletiva vai fazer a gente se tornar uma sociedade melhor. Não poderia estar mais errado. Sim, eu estou vendo pelo contrário. Exatamente. O que se acirrou foi exatamente a individualidade. Eu posso ficar em casa, então eu fico. Né? Eu não estou passando fome, então não estou ligando para quem está revirando o caminhão de lixo para comer comida. Se a gente for analisar num âmbito de conjunto mais amplo, maior, a gente vai ver que, por exemplo, os Estados Unidos foram um país que tiveram o maior número de vacina para vacinar, e nem todo mundo quer vacinar, mas suponhamos que lá eles vacinassem a todos. Mas lá na África, os países não têm condição de vacinar, não. Então, cuidado que o vírus lá ele vai desenvolver a tal forma que ele pode voltar aqui e anular a nossa vacina. Exatamente. Então, talvez isso, o coletivo é esse. Ó, gente, ou a gente sai junto ou morre todo mundo. Exatamente. Quando a pandemia estava mais grave no Brasil, que estava morrendo 4.000 pessoas por dia, que foi meados da segunda onda agora em abril, a Europa começou a ficar preocupada. Por quê? Porque isso aqui virou uma bomba sanitária. Né? O mundo é globalizado, está todo mundo interligado. Olha o tempo que demorou para esse vírus sair da China e acometer todo o planeta. Muito rápido. Então, menos medidas sanitárias, menos vacina, mais circulação de vírus, mais possibilidades de variações. Uma variação chega em todo mundo muito rápido. Né? O Brasil não fechou nenhum aeroporto, né? A Europa impediu a entrada de brasileiros por um momento. Não sei se você... Sim, eu vi. Eu não entendi por que o governo brasileiro fez isso. Porque eu acho que seria muito mais honesto pegar e falar, ó, gente, tem uma pandemia, é complicado, vamos ter pancada na economia, vai gerar inflação no mundo inteiro, inclusive para a gente. O petróleo está subindo no mundo inteiro. Ontem eu vi minha prima em Portugal, ela fazendo... Em Portugal existe hoje uma campanha para que as pessoas passem 2 ou 3 dias sem abastecer, para ver se o preço do combustível lá cai. Então está no mundo inteiro, está isso. Né? Mas aqui, por que isso? Por que não tem pandemia, ok? E instaurou-se uma comissão de inquérito parlamentar, que é a CPI da Covid, né? Para tentar investigar por quê que houve uma ação deliberada do governo federal de fazer política contra o uso de máscaras, de fazer política contra a vacina, de não comprar vacina. Tem inúmeros estudos, dentre eles um da USP, que mostra que se o Brasil tivesse vacinado começado a vacinar 3 meses antes... Teria morrido 200 mil e não 600 mil pessoas. Exatamente. O Brasil matou 5 vezes mais do que a média mundial. O que o mundo fez? Seguiu a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Qual que é a medida sanitária para quem não tem vacina ainda? Porque todo mundo passou por esse momento de não ter vacina. Não foi só a gente. Inclusive, a gente demorou a comprar. Né? Exatamente. A gente demorou a comprar. Mas antes da possibilidade de comprar, o mundo inteiro passou pela situação de ainda não tem vacina. O que a gente pode fazer? A gente pode se higienizar, a gente pode usar máscara, né? Se todo mundo usar máscara, o vírus não prolifera muito, né? Aceleradamente, né? Agora, e aí, uma medida que é uma medida sanitária é campanha de conscientização da população que existe a pandemia e quais são as medidas que a gente pode tomar agora, enquanto Brasil. Usar máscara, lavar a mão, evitar sair de casa. Se você pode, não saia. Cada vez que você sai, é um caminho novo para o vírus, né? Não houve nenhuma ação que
todo o mundo estava fazendo, né, por parte do governo federal. Por isso que todos esses estudos concluem que houve uma ação deliberada de política de morte. Quando você não compra uma vacina para uma população que está morrendo por falta de vacina, você está matando essa população. É como o pai que ganha bem e não leva comida para casa, pô. As crianças vão morrer de fome. Exatamente. Carol, uma pergunta. Eu acho que quem tomou uma pancada também com essa pandemia, a gente vai continuar no próximo bloco, porque nisso o nosso tempo está encerrado, foi a fé. Foi a fé. Porque a gente viu cenas como, por exemplo, na Índia, as pessoas tomando banho com fezes de vaca, porque a vaca lá é sagrada. A gente viu pessoas fazendo novena e o ente dela morreu do mesmo jeito. Então, ou seja, algumas coisas também que questionam. Eu queria falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Bora. Então tá bom. Voltamos em instantes, estamos conversando com a doutora Carolina Sena. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros, há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros, com você em todos os momentos. Doutora Carolina Sena é a convidada do Opinião Regional de hoje. Doutora Carolina, o fato de se ver diante da doença, buscar a fé e não ter uma solução, como foi o caso da Índia, em que eles tomaram banho com fezes de vaca, porque a vaca é um animal sagrado para o hinduísmo, e morreram do mesmo jeito. Lá teve um número de mortes, talvez 600 mil, ou talvez até um pouco superior a isso. Então, ou seja, a fé não salvou. A religião não salvou. O que salvou foi internação, intubação, combinação de vários antibióticos para tentar fazer aí o que eles chamam de pegar o vírus de A a Z, né? Abrir o leque disso, expandir o leque para tentar pegar todas as variantes do vírus e tal. A religião sai sofrida da pandemia? Olha, para isso a gente precisaria de uma análise de pesquisa de campo e levantamento de dados para a gente conseguir medir, né? A estatística é uma ciência exata que consegue fazer esse tipo de medição de dados, exatamente. Por exemplo, muitos fiéis abandonaram as igrejas. Qual o número de ateísmo? Subiu, de ateus, né? Subiu ou diminuiu? Ou pelo contrário, os ateus começaram a virar religiosos, por exemplo, né? A sociologia, por exemplo, é uma ciência humana, né? Uma grande área do conhecimento que se chama ciências humanas, né? Que consegue fazer esse tipo de pesquisa, né? E a estatística é uma ciência exata que produz
esse tipo de material. Então, eu não saberia dizer, acho que eu não vi pesquisas desse tipo, né? Agora, o que é a recomendação para guiar a nossa conduta diante do vírus é a ciência. Eu acho que é mais ou menos como antigamente. Dizem que por volta de 1600, por exemplo, uma pessoa tinha pneumonia, ela ia morrer de pneumonia. E aí todo mundo orava, rezava, andava, vinha água benta, chamava o padre que tinha maior intimidade com Deus, ou o líder religioso, como aconteceu antes da queda dos czares, né? Na Rússia tinha aquele cara lá que era o conselheiro da czarina. Então, enfim, aí de repente apareceu um tarado que foi e falou assim: olha, este pão de centeio ele dá um bolor, esse bolor dá uma bactéria, olha, essa bactéria mata a bactéria da pneumonia. Então eu inventei a penicilina. A partir daí, tem pneumonia? Ninguém reza mais, aplica a penicilina. Exatamente. Seria nesse sentido. Exatamente. A gente conseguiu passar pela... criar cura de doenças, né? Ou então, pelo menos, comportamentos que trazem uma sobrevida ou uma qualidade de vida melhor com as doenças que acometem todo e qualquer ser vivo, né? Através de pesquisa científica, né? Doutora Carolina, eu vejo uma coisa muito também, é a seguinte, eu conheço pessoas que têm doutorado em medicina e que tomaram vacina. E conheço pessoas que não têm o 2º grau completo, mas que entendem mais de vacina do que uma pessoa que tem doutorado na área de genética humana, porque ele bate o pé e fala: não vou tomar a vacina, porque essa vacina é isso. E te dá uma aula de meia hora sobre o entendimento que ele tem através de vídeos que ele viu no YouTube, de fake news e tudo mais e tal. É muito difícil essa hora, essa fidelidade, esse viés ideológico que se deu aos seguidores de política coloca em risco o coletivo. Como tem um professor, morreu recentemente, não deve ter um mês, que é o professor doutor Gianotti, professor aposentado da USP, do Departamento de Filosofia. Ele é um grande intelectual brasileiro. Ele tem uma frase que é muito engraçada, que é: qualquer idiota hoje em dia tem doutorado. Então, não é porque uma pessoa tem doutorado que ela também é cientista. E não é porque uma pessoa é médico que ele é cientista. Quando eu falo, né, a gente tem que se informar pela ciência, a gente tem que se informar porque pelo infectologista, por quem está lidando com a pesquisa no momento. Né? É o infectologista da USP, é o departamento da USP que conseguiu fazer a carga genética antes do que todo mundo, né, do coronavírus, que foi uma contribuição gigante, publicou nas melhores revistas cientista internacionais, negra, mulher negra. 2 cientistas mulheres, né, e que a Europa inteira começou a usar a pesquisa delas para avançar no dado que tinha também, na pesquisa que estava em desenvolvimento, né? Num momento em que a gente assistiu a corrida da ciência contra a doença, né? Que foi esse momento que não tinha vacina, não tinha remédio. E o que a gente faz agora? Aí todo mundo falava: não, para ter uma vacina são no mínimo 2 anos. Em 1 ano a ciência conseguiu fazer uma vacina. Né? A previsão... porque já tinha o andamento, né? Pegou o princípio da vacina da gripe, o princípio da vacina da pandemia não foi uma surpresa para a ciência. Né? Isso... E nem vai ser, porque teremos grandes outras pandemias nos próximos anos. Exatamente. A gente já tinha grandes centros de pesquisas... mas assim, aí cada vírus é um vírus novo, né? Por isso também a dificuldade. Mas a gente já tinha grandes centros de pesquisas trabalhando com a possibilidade de que um estouro de uma pandemia estava muito próximo, né? Por isso que a gente fala que ciência é exata. A ciência acerta. Olha o tanto de morte que caiu no Brasil depois da vacina. Depois que conseguiu vacinar toda a população adulta. Quase toda. Eu tenho um monte de amigo que fala que não vacina. 95% dos leitos de UTI hoje são de pessoas que não tomaram a vacina. São de pessoas que se recusaram a tomar a vacina. Parece que essa política, essa ideia, não vai tomar vacina, a vacina da vacina, a isso, aquilo, outro, parece que leva a gente para um período feudal em 2021.
A gente volta lá para um período feudal. Não acredita em ciência. Antigamente era isso. Aparecia o cara e falava, não, vocês estão errados, não é a Terra que é o centro, é o Sol que é o centro e os planetas giram em torno dele. Queima ele na fogueira. Então voltamos a isso. Queima ele na fogueira, como? Queima ele na internet, queima ele na rede social, destrói ele, acaba com ele. E isso é usado tanto pela direita quanto pela esquerda. É uma coisa... Mas a direita, nesse sentido aí da vacina, eu acho que leva a gente à ciência que era praticada no período feudal. No feudalismo. Sim, vamos lá, Carol. Não, eu acho assim, que em todas as épocas teve o que tinha naquela época de ciência e um monte de gente também negando aquilo. Mas hoje está demais. Hoje voltou essa coisa da terra plana, né? De ser anti-vacina também. A terra plana, né? Eu não lembrava. Que bom você ter lembrado disso. Parece piada de mau gosto, né? Mas não é, a pessoa realmente acredita. Mas assim, você pode ter a opinião que você quiser, né? A gente, pelo menos em teoria, vive numa democracia. Você pode acreditar no que você quiser, você pode ter a opinião que você quiser. Agora, o que a ciência comprova é demonstrado. A ciência não trabalha com fé e nem com opinião. A ciência não está nem aí para a sua opinião e nem para a sua fé. E nem para a fé. Ela está aí para quê? Para resultado de análise de dados e de muita pesquisa científica. O cientista é um ser humano que renuncia toda a vida dele para ficar dentro de um laboratório fazendo pesquisa. Que uma pesquisa que inúmeras delas, a maior parte delas, não chega a lugar nenhum. Não, e a fé que eu vejo é da boca para fora, porque a fé verdadeira é o seguinte, você vai operar? Vou. Então, beleza, a ciência diz que se eu te aplicar essa anestesia, você não sente dor. Então faz o seguinte, reza um terço aí e daqui a pouco eu volto. Aí você decide se o terço vai te cortar a dor ou se é a anestesia que vai te cortar a dor. E vai ter gente que vai sair da anestesia dizendo que foi Deus que curou. Mas tomou anestesia. Filósofa, doutora em filosofia, convidada do Opinião, Carolina Sena. Nós voltamos no próximo bloco. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros, há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros, com você em todos os momentos. Doutora em filosofia, Carolina Sena é a convidada do Opinião Regional de hoje. Que confusão esse trem todo, né? Pandemia, política. E como que isso vai acabar? Não tem fim? Então, eu não vou nem fazer previsão, porque toda vez que um filósofo faz previsão ele dá erra. Errado. Tá igual o Juca Kfouri. O Juca Kfouri falou, se o Vasco não ganha esse jogo, vai jogar Vasco e seu time. Aí ele pegou e fez o Flamengo, estava muito bem, e o Vasco estava um lixo de plantel. Ele falou, se o Vasco ganhar esse jogo,
Eu corto o meu braço esquerdo. Até o Flamengo empatou o jogo, acho que nos 45 do segundo tempo. Até os 45 do segundo tempo ele ficou sem braço. Verdade. Mas assim, com certeza as nossas vidas foram reformuladas, né? A gente cresce achando, né, que a gente só tem um modo de vida, vem um negócio desse que sempre aconteceu na história da humanidade, né? Peste, pandemia, doença alastrada, né? Sempre aconteceu na história da humanidade. E duas coisas, né? A gente não é tão inteligente porque a gente não sabe lidar com isso até hoje, né? A gente não aprendeu nada com o nosso passado. E segundo, que isso mostra o quanto a nossa vida pode ser chacoalhada pela natureza, né? Pelo lugar que a gente vive. A gente acha que a gente é o dono da selva, né? Na verdade, você não é nada. A selva é dona de si. Exatamente, você não é nada. Você é um animal como um outro qualquer, que pode ser comido. Outro dia eu vi uma tirinha, que era o passarinho levanta, toma banho, toma café, coloca o terninho dele, na hora que ele sai do buraco, o bicho vem e come ele. É bem isso, assim. A natureza, a gente é só mais uma coisa que destrói ela, que também ela uma hora vai começar, já está, né? A gente tem acompanhado as previsões de cientistas que pesquisam sobre crises climáticas, né? O cenário é o pior possível, de tanto já que a gente tem uns maltratou. 30 anos que tem um cara, inclusive, na Inglaterra, o cara que denunciou aquele gás, o CFC, ou CFS, CFC, não sei, me falha o nome aqui agora. Que é o gás da geladeira e tal. Então ele falou isso há 30 anos atrás. E as previsões dele não são muito boas, não. E a gente está vendo elas vindo devagarzinho acontecendo. Exatamente, exatamente. A gente acha que a gente manda em tudo, decide tudo, controla tudo, constrói o futuro, constrói o mundo, né? Mas na verdade o que vai ter daqui para frente são cenários horrorosos, né? A gente acompanhou semana passada uma tempestade de areia numa cidade do interior de São Paulo. E matou gente, hein? Matou gente, e aquilo lá é fruto de desmatamento e queimada. Uhum. Né? Nos últimos anos, o Brasil acelerou demais o desmatamento na Amazônia, que é considerado o pulmão do planeta. Né? Então, a gente tem inúmeros problemas para resolver enquanto sociedade, que essa sociedade está cada vez mais individualistas, né? Cada um, guerra de todos contra todos, né? O Hobbes que falava isso, né? O estado de natureza do ser humano é a guerra de todos contra todos, né? Nós estamos em guerra em todo momento. O Ailton Krenak, que é um indígena brasileiro super renomado, um intelectual super renomado, ele fala isso: nós estamos em guerra agora. Nós estamos em guerra o tempo inteiro. O Ailton Krenak é dos Krenak aqui do Valadares? Exatamente, dessa tribo indígena. Eu tenho bons amigos e irmãos nos Krenaks. Muito bom. A gente bebe um chá junto de vez em quando. Tem algumas pessoas. Inclusive tem uma menina desse tamanhozinho que eu peguei no colo. Chama-se Natinar. Ela me lembra você. Olha. Sabe o que significa? Natinar? Aquela que veio para ensinar. Olha. Ô, Carol, gratidão. Eu que agradeço, Manel. Muito grato com você. Parou, a Carol acabou de sair da aula e veio correndo aqui para trazer esse bate-papo, esses esclarecimentos para a gente. Aí eu vou te chamar aqui mais vezes. Se Pode puder. chamar que eu venho. Então tá bom. Obrigada, Manel. Gratidão. Nós estaremos de volta trazendo mais uma opinião. Até o próximo programa. Até lá.